Nono vídeo do quadro mais famoso aqui do canal, que é Investindo com R$ 300. Um quadro que eu criei aqui, onde eu invisto R$ 300 todos os meses, para mostrar para vocês que dá para investir com pouco. E é o quadro mais famoso do canal, porque todo vídeo que eu posto dele tem mais de 1000 visualizações. E eu já vou adiantando para vocês que a gente vai colocar um ativo novo aqui na carteira. Então fica aqui até o final desse vídeo, vamos dar uma analisada na carteira. E o que está acontecendo aí no mundo e no Brasil também, que a nossa Bolsa de Valores bateu recorde agora na última semana. E é lógico o quanto que eu ganhei de dividendos, que é isso que vocês gostam de ver aqui no canal. Mas antes, não esquece de se inscrever aí no canal, deixar aquele likezinho na confiança que ajuda bastante a gente continuar trazendo conteúdo novos aqui para vocês. Então vamos lá para a carteira do Investidor 10 para a gente ver como que a carteira performou agora nesse mês de agosto. Atualmente a gente está com um patrimônio total de R$ 2.473,14. A gente investiu R$ 2.413,16 nessa carteira. Como eu falei para vocês, é o nono vídeo aqui do canal e eu montei essa carteira em dezembro de 2024. A gente está com lucro total nessa carteira de R$ 121. O ganho de capital aí, que é a valorização das ações, Bitcoin, contando tudo aí, está de R$ 59,98 e os dividendos já recebidos nessa carteira desde dezembro chegou em R$ 61,77. Pode parecer que não é muita coisa, mas também a gente só tem R$ 2.400 investidos. É considerado assim pouco, porém o que vai mudar ali para você, principalmente vai ser a sua mentalidade em relação ao dinheiro e também você começar a criar uma disciplina de investir todos os meses. E olha só a rentabilidade dessa carteira, ela não tem nenhum ano e a gente está ganhando mais do que a taxa Selic. Olha só, a gente está com 18,44% de rentabilidade nessa carteira. É sim uma rentabilidade bem legal, sendo que tem dois ativos na carteira que está despencando. Eu acho que você já até sabe que é Banco do Brasil e também o outro ativo aqui que é Taesa. Para quem acompanha aí todos os vídeos desse quadro, viu que a gente chegou um dia que a gente estava ganhando dinheiro no Banco do Brasil, porém como ele apresentou aí um resultado ruim em 2 trimestres, ele começou a cair. E no mês a nossa carteira está subindo 2,49%. E aqui é como a nossa carteira está dividida. A gente tem hoje 40% em ações, sendo que é o que está mais caindo na carteira. A gente tem R$ 290, 11% aí em renda fixa, que é um caixa de oportunidade que a gente criou. Aqui em fundos imobiliários a gente tem 29%, R$ 736. Em ETFs internacionais a gente tem 12%. E aqui em Bitcoin, que é o que a gente tem menos, a gente tem 5%, que é realmente o que eu queria. Aqui do lado vocês conseguem acompanhar a porcentagem da carteira. Ó. A gente está com 40% em ações, sendo que é para a gente ter 25%. E a gente está com 30% em fundos imobiliários, a gente está 10% a menos do que a gente queria. Em Bitcoin a gente está certinho ali em 5%, até porque o Bitcoin está dando uma corrigida. Em ETFs internacionais a gente está com 13 de 15%. E aqui em renda fixa 12 de 15. Então que a gente está mais desbalanceado na carteira, até porque eu aproveitei a oportunidade que o Banco do Brasil estava caindo no último vídeo e aportei a maioria do aporte daquele mês em Banco do Brasil. Então a gente desbalanceou a nossa carteira aí bem legal nas ações. Porém, esse mês a gente vai balancear ela com um aporte. Eu não pretendo vender nenhum ativo, até porque se eu vender as ações eu vou sair no prejuízo, porque elas estão caindo. Olha aqui para vocês terem noção. Banco do Brasil eu comprei a R$ 22 e o preço atual dele hoje está R$ 20. Então a gente está com uma variação de menos 7% em Banco do Brasil, o que totaliza ali R$ 58. Porém, a gente já recebeu dividendos do Banco do Brasil, então a nossa rentabilidade real ela está bem menor que isso, ela está em menos 2,45%, mas ainda assim a gente ainda está no prejuízo. E Taesa, eu peguei um preço médio de 11,72, ele está 11,44, ali pouca coisa. A variação dele, menos 2%, porém a gente está muito mais do que positivo aqui na Taesa, porque a gente está com 11,84% de rentabilidade. E aqui em fundos imobiliários a gente tem 3 fundos imobiliários onde a gente está tudo no verdinho, ainda bem, né? A gente está com 13% no MXRF11, 14% no XPML e 8% no RBRY11. É 2 ativos de papel e 1 de shopping, de tijolo. Então a gente está bem alocado, está com uma rentabilidade legal. Como eu falei para vocês, a única variação negativa da carteira vai ser ações aqui com menos 6%. O resto tá tudo subindo. E querendo ou não, o ativo que mais sobe na carteira é o Bitcoin, gente. Mesmo ele tendo uma queda agora, ele deu uma queda considerável nos últimos dias, é o Bitcoin. O Bitcoin está subindo bastante. E ETFs internacionais ali, 15%, a gente só tem um QQQ. E a renda fixa, R$ 290, que, como eu falei, é um caixa de oportunidade. Vamos só ver aqui a parte de proventos e eu já falo para vocês no que eu vou investir esse mês. E vou mostrar para vocês como é fácil e prático e tirar dúvida aqui de muita gente que pergunta como investir nesse ativo. De proventos esse mês é lógico que a gente recebeu menos, a gente recebeu R$ 9,96, a gente bateu nosso recorde aqui em junho, que foi R$ 11,97 desse dinheiro aqui investido. Tem muita gente, pô, então se eu deixasse o dinheiro só na renda fixa eu receberia bem mais. Porém, as pessoas esquecem da valorização.
que é o que a gente foca pro longo prazo. A gente não está focando em ganhar dividendos agora, até porque não tem nem por que a gente ganhar muito dividendos agora. Então, se eu tivesse R$ 2.400 ali aplicado numa renda fixa, eu ia estar ganhando em torno ali de R$ 22 a R$ 24 todos os meses. É lógico que eu estaria ganhando mais, porém as pessoas não contam os dividendos, mais a valorização daqui a algum tempo, a longo prazo. Como vocês viram, eu só estou negativo em 2 ativos e o resto está tudo subindo. Então a gente tem que focar em valorização e dividendos. O foco da carteira não é só dividendos. E depois de ter dado 360 aqui na carteira, vou falar para vocês o ativo que a gente vai investir. É um ETF internacional que replica o Tesouro lá dos Estados Unidos. E aí ele paga rentabilidade todos os meses, ele paga dividendos todos os meses. Porém, existe cobrança de imposto de renda sobre dividendos lá no exterior, para quem não sabe. Então é 30% de cobrança de dividendos em cima aí dos dividendos, né, que esse ETF ele paga. E o ETF é conhecido como BIO. Ele replica o Tesouro lá dos Estados Unidos, o Tesouro que é de 1 a 3 meses. Hoje o valor atual desse ETF é 91,77 dólares, o que representa aí R$ 500. Ô Riggs, mas você não vai investir só R$ 300? Justamente, para quem não sabe, quando você vai investir lá fora, você pode fracionar, comprar um ativo fracionado, tanto as ações quanto ETF e até mesmo algumas rendas fixas. Então hoje eu vou comprar somente R$ 300 mais os dividendos, né, que eu ganhei esse mês desse ETF, do BIO. Mas isso, quanto que ele paga de dividendos? Esses ETFs, ele representa a taxa de juros lá de fora, e a taxa de juros lá de fora ela não é tão alta. Porém, a gente ganha a taxa de juros, né, mais a variação do dólar, então a gente precisa pensar nisso. No último ano ele pagou 4,41% de dividend yield, como eu falei para vocês, é 4,41% em dólar, não é em real. Ainda assim ele paga um pouco menos, querendo ou não, do que a nossa taxa Selic se a gente for converter, mas o foco de investir lá fora é mais para proteção de patrimônio, porque aqui no Brasil, vocês sabem, é muito volátil, tem muito risco, então a gente precisa diversificar o patrimônio. Mas isso é pouco dinheiro, não tem porque eu diversificar muito. Eu não penso assim. Eu penso que a gente não precisa no começo ter muitos ativos, mas a gente precisa estar diversificado, querendo ou não. Então esse ETF aqui eu tenho ele na minha carteira pessoal e eu vou colocar ele agora aqui na carteira do canal para vocês verem que também não é um bicho de 7 cabeças a gente tirar o nosso patrimônio daqui, tirar o Brasil do nosso dinheiro e a gente proteger o nosso patrimônio. É pouco dinheiro, gente, mas para muita gente é muito dinheiro, então não tem porque a gente se desfazer e não investir, pensar só em investir aqui. A gente tem sim que ter uma parte lá fora, lá no exterior. Mas antes de eu te mostrar a gente investir aqui nesse ativo, eu vou só te mostrar rapidinho como que o mercado se comportou agora, né, nesse último mês. O Ibovespa hoje, nesse dia que eu tô gravando o vídeo, ele tá caindo 0,7%. Aos 140 mil pontos. Então no ano o Ibovespa está subindo 16,67% e a gente ainda está ganhando do Ibovespa, porque a nossa carteira está com rentabilidade de 18%. Mas no último mês aí ele subiu quase 6%. Isso é muito legal, gente, porque querendo ou não tem muita coisa, o Ibovespa estava sofrendo muito por conta da taxa Selic que está absurda. Muita gente aí não quer bater dor de cabeça em renda variável, então tira o dinheiro e vai para o Tesouro Selic para ganhar mais de 1% ao mês, então ele estava sofrendo bastante. Mas o mercado ele se antecipa bastante, até porque já foi falado que provavelmente a taxa Selic vai começar a cair, não agora na próxima reunião, né, mas no começo de 2026 ela já vai começar a cair. Então o mercado ele costuma se antecipar aí nessas coisas que vão ocorrer futuramente e já estão começando a investir, entrar pesado na bolsa de valores. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, hoje está caindo também 0,2%, porém no ano ele está subindo 11,32%. Já deu até mesmo uma quedinha, que antes ele estava subindo 14% da última vez que eu vi, mas tá tudo bem, tá rendendo, tá subindo, tá legal, não tá muito lá embaixo. Sem contar que ainda tem ativos que estão com fundamentos em dias e estão caindo bastante, tá? Mesmo com essa subida aqui, ainda tem muito fundo imobiliário descontado e que pagam aí bons dividendos. E o Bitcoin, como eu falei para vocês, que ele estava dando uma corrigida, ele chegou a bater 108, 107 mil dólares, mas agora ele já voltou para 110 mil dólares, isso na data que eu tô gravando. No último mês, ele caiu 3,6%. É uma queda bem pequena, tá? Para esse ativo aqui que ele oscila toda hora aí, todo dia, né? Então mesmo com essa queda, mesmo com essa corrigida, a gente ainda tá bem positivo no Bitcoin. Porém, o dólar se estabilizou muito, gente. Hoje o dólar tá R$ 5,47 aí com essas tensões da tarifa, tensões de guerra também. Então o dólar deu uma estabilizada, tá 5,47. O dólar chegou a bater 6,30, teve muita gente que comprou a 6,30 e hoje tá 5,47. E o dólar, eu acredito que é um ativo que a gente tem que comprar mesmo independente do valor, mas é lógico que
comprar mais barato é sempre mais legal, né? Porém, eu acredito que você deve comprar ele recorrentemente, querendo ou não. Como eu falei para vocês, tirar o risco Brasil do seu dinheiro é muito importante, principalmente para quem está começando. Agora que a gente já deu um 360 na carteira, já deu um 360 no mercado aí para ver como é que ele está se comportando, se está subindo, se está caindo, por que está caindo. Eu não entrei a fundo aqui nos assuntos geopolíticos, até porque, cara, no Brasil todo dia basicamente é uma novidade, no mundo também é uma novidade e tem muitos ativos que cai no boato e sobe no fato. Então agora vamos direto lá pro aplicativo da Nomad, que é onde eu invisto lá no exterior. Agora aqui no aplicativo da Nomad, como vocês podem ver, saldo em real, eu já transferi para cá os R$300 e os 9,96 de dividendos que a gente ganhou esse mês. Eu reinvisto os dividendos todos os meses, até porque não tem por que eu estar usando agora. Olha só como é fácil para converter. Vou clicar aqui em saldo real, vai ter bem aqui, converter. Você quer adicionar aonde o dinheiro? Eu quero adicionar na conta de ações, ETF e REITs, porque é a conta que você investe na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, diretamente lá nos Estados Unidos. Então vamos aqui, conta ETFs e REITs, 309 vai dar $54,97. Aqui embaixo tem as taxas, ó, gente. Dólar comercial hoje está 5,47, como eu mostrei. A taxa fica 0,16 centavos a mais, então o dólar vai sair por 5,63 aí o dólar, o valor real. E aí vamos avançar. Um prazo em até 6 horas, só que não demora tudo isso, gente. 5 minutinhos o dinheiro já está disponível para investir. Confirmar a operação, iniciando conversão, por favor, aguarde uns segundos. Pronto, pessoal, o dinheiro acabou de cair aqui na conta, como vocês podem ver. Disponível para investir $63,64. Eu tinha mais ou menos uns $9 aqui na conta. Vou aproveitar e vou investir também, que caiu de dividendos aqui de outros ativos que eu tenho. E olha só como é fácil e prático, gente. A gente vai aqui em investimentos, a gente vai em ações, ETFs e REITs. Aí aqui embaixo tem todos os ativos. Tem ações, ETFs e REITs, a gente vai em ETFs, que eu vou pesquisar o BIL, que é o que eu vou investir agora. Vou pesquisar aqui por BIL, deixa eu ver se ele já vai aparecer aqui, cadê? Hoje uma cota dele tá 91,47, a gente vai em comprar, e aí como eu falei para vocês, eu vou comprar ele fracionado, né? Então eu vou comprar $63,64, o que vai dar 0,69% aí de cotas do BIL. E depois se eu quiser comprar mais até inteirar uma cota cheia, eu posso comprar também. Eu posso comprar $10, $5, não tem aí um valor mínimo para você comprar. E então vamos em continuar. Aqui eu confirmo certinho o que eu estou comprando, vou em confirmar a ordem e ordem de compra solicitada. Já estamos aí com mais um pouco desse ETF na carteira, que rende em dólar. Enfim, pessoal, esse foi o 9º vídeo do nosso quadro aqui, investindo com R$300, que vocês tanto gostam. Eu aportei aí no ETF BIL, mais um ativo novo na carteira, que vai me render dividendos todos os meses. E o mais legal é que é dividendos em dólar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de deixar um comentário aí. Deixa aí, eu quero viver de dividendos ou eu quero aprender a investir no exterior. Deixa aí que eu vou estar respondendo todos vocês. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, não esquece de deixar um like. Como eu falei para vocês, é de graça, mas ajuda muito a gente aqui a fazer o YouTube indicar o vídeo para novas pessoas. E também não esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho, que toda semana tem conteúdo de qualidade aqui para vocês. Muito obrigado a você que viu o vídeo aqui até o final e eu te vejo no próximo vídeo.